Bom dia, cumprimento minhas irmãs, minhas amigas, com um bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todas venham ter um ótimo dia. Hoje vamos estar lendo sobre Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. Se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis é muito conhecido como Salmos e Provérbios, para cristãos e para não cristãos, que é um dos livros mais conhecidos. Então, vou estar lendo uns versículos no capítulo 16, vou estar lendo o versículo 6 ao 11, depois eu vou estar lendo no capítulo 21, o versículo 9 e 10. Vamos entrar nesse momento para a palavra de Deus. Com o epígrafo, Agar e Ismael. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz a um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Amém? Então, minhas irmãs, quem é Agar? Agar era uma serva, escrava, estrangeira e, nesse momento, mãe solteira. Uma mulher improvável aos olhos humanos. Mas, para Deus, a partir desse momento, da primeira vez que ela foge para o deserto, fugiu de Sarai, que é Sara, esposa de Abraão, ali quando ela clamou a Deus, ela clamou a Deus, o Deus que me vê, nesse momento ela já passa a ter uma identidade, uma mulher amada, vista por Deus. Pode não ser vista pelos homens, mas por Deus ela foi vista. Porque Agar, ela não teve culpa do que aconteceu. Agar era uma serva, a serva de Sarai. Porque Sarai duvidou da promessa do Senhor, que ela seria mãe. Porque ela já estava na velhice, ela riu da promessa do Senhor. E ela quis ajudar Deus. Deus não precisa de nossa ajuda. Ela quis ajudar Deus. Quando Deus prometeu que daria um filho a eles, ela riu, ela não esperou cumprir a promessa do Senhor. Porque a promessa de Deus, quando Deus fala, pode se passar 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, vai se cumprir, porque Deus prometeu. Mas Sarai riu da promessa. O que ela fez? Ela convenceu Abraão a que Abraão se deitasse com a serva dela, que é Agar, e desse filhos para que ela pudesse ser mãe através da serva. Mas isso não estava nos planos de Deus, porque não era isso que Deus tinha prometido a ela e a Abraão. Então, minhas irmãs, aí vemos, o sofrimento de Agar que já começou. Porque Agar não teve culpa do que aconteceu, foi Sara que entregou ela nos braços de Abraão, e aí ela concebeu
um filho. E Sara, como está na palavra de Deus, que Sara passa a ser menosprezada por Abraão, por não ser mãe, por não ser fértil. Mas muitas vezes, digamos assim, que talvez porque Sara sentiu um ciúme, talvez foi ciúme de Agar, por Agar ser mãe. Então, ela foi reclamar com Abraão, como está na palavra de Deus. Aí Abraão disse que ela era para fazer o que ela quisesse, porque Abraão não poderia ficar do lado de Agar, né? Que ela poderia fazer o que ela quisesse com Agar. E aí ela afligiu Agar, e Agar fugiu dos seus olhos, fugiu para o deserto. E quando ela chega no deserto, Deus envia seu anjo, um anjo do Senhor, e pede de onde ela vem, para onde ela vai. E aí ela fala que estava fugindo da senhora dela. O anjo fala para ela voltar, volte, porque tu conceberás um filho que se chamarás Ismael e terás uma descendência numerosas, né? Então, Agar volta, se humilha a sua serva e volta. Assim se passou os anos, quando Ismael tinha 8 anos, aí que a palavra de Deus veio se cumprir na vida de Sara. Nasce Isaac. E assim se passou os anos, quando Isaac tinha 5 anos, na festa de desmame de Isaac, foi aonde Ismael tinha seus 13 anos, e brincadeira, digamos, de irmãos, que os irmãos brincam mesmo, ficam um zoando com o outro. E ali nesse momento, Ismael zoou de Isaac. E ali Sara não consegue separar, tipo assim, atitude de irmãos. Ela se irou novamente e pediu que Agar e seu filho Ismael fosse expulso novamente. E assim eles foram expulsos, levantando Abraão pela madrugada, deu um odre de água a Agar e seu filho e pães e mandou que eles fossem embora. E eles foram embora errante pelo deserto, foram embora novamente para o deserto. E Deus novamente vê Agar. Ali se acabou a água, se acabou o pão. Agar põe a seu filho debaixo de uma árvore e vai longe adiante, porque ela não quer ver seu filho morrer. E ali o seu filho chora. E Deus ouve dos céus o clamor de Ismael, do adolescente, 13 anos. Então, Deus manda novamente um anjo. E esse anjo fala com Agar. Esse anjo abre os olhos de Agar. Quando os olhos de Agar são abertos, vê uma fonte de água. Ali ela pode beber água, dar água ao seu filho. Porque o seu filho era o filho, não era o filho da promessa de Abraão. Mas Deus jamais vai desamparar um filho, ainda mais um filho de uma serva que clamou, ela sendo egípcia, estrangeira, serva. Ela era propriedade de Sarai, mas ela quebrantou seu coração e clamou a Deus. E Deus ouviu. Então, minhas irmãs, nesse momento eu falo para com vocês. Vocês podem estar passando, eu não conheço todas, e mesmo conhecendo, eu não vivo dentro da casa de vocês. Como até no grupo eu tenho minha irmã, eu só passo a saber alguma coisa se minha irmã me contar. Por mais que somos sangue do mesmo sangue. Mas se ela não me contar, não tem como eu saber. Minhas irmãs, às vezes vocês podem estar passando por um deserto, por uma situação, pode estar no deserto,
no abandono no deserto, como Agar se encontrava. Mas eu digo para vocês, minhas irmãs, nesse momento, o Deus que nós servimos te vê. Clame a Ele com sabedoria, que Ele enviará um anjo, um socorro para vocês. Então, minhas irmãs, vocês podem estar passando por abandono de família, porque existe vários tipos de abandono. Existe abandonos de família, abandonos de amizade, trabalho, porque vocês podem não estar sendo vistas pelos homens, mas isso não importa, minhas irmãs. Nós podemos ser improváveis, não ser vista pelos homens nessa terra, mas creia que estamos sendo vista pelo Deus que nós servimos. Estamos sendo vista por Jesus, estamos sendo vista por Espírito Santo. E vamos clamar, minhas irmãs. Vamos nos posicionar. Nós nos posicionando, entrando em obediência com Deus, pode crer, a promessa de Deus virá sobre as nossas vidas. Pode se passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas cumprirá. Mas vamos, minhas irmãs, erguer nossas cabeças, fazer a nossa parte, clamar a Deus, entrar em obediência, reverência ao Senhor, porque sabemos o quanto é difícil quando estamos debaixo de autoridade, de mãos humanas, quando estamos em nossos trabalhos, dependemos de cumprir os nossos honorários, porque temos nossos patrões. É difícil, minhas irmãs, mas eu digo a vocês, ponha Deus em primeiro lugar, que tudo ficará mais leve, que o seu jugo, o seu fardo ficará mais leve. Porque muitas vezes você está num trabalho que é um trabalho que te suga, um trabalho que te aprisiona, mas a partir do momento que você reage, você diz, eu necessito desse trabalho, mas eu vou pôr Deus na minha frente, Deus na frente desse trabalho. Apresente esse trabalho todos os dias ao Senhor, que você vai ver, minha irmã, o quanto ficará leve. Independente do que você está passando na sua vida, talvez dentro de casa, alguma dificuldade, apresente ao Senhor, minhas irmãs, que Ele te ouvirá, com certeza Ele te ouvirá. Aqui, minhas irmãs, eu deixo essa pequena palavra como reflexão à vida de vocês, assim como reflexão à minha vida também. Quando vamos para o deserto, quando somos mandadas para o deserto, não fiquem com medo. Deserto não é lugar que mata ninguém. Deserto é lugar de preparação, é um lugar que nos fortalece, é um lugar que nos reergue novamente. Por isso, minhas irmãs, ânimo, sejam fortes e corajosas, tenham ânimo. Vocês entregando suas preocupações nas mãos do Senhor. O Senhor tem batalha que o Senhor fala. Essa batalha tu não terás que batalhar. Eu irei batalhar por ti. E assim será, minhas irmãs. Tem batalhas que é somente Deus que batalha para conosco. Tem batalhas que nós não precisamos abrir nossa boca. Somente falar ao Senhor. Senhor, eu entrego em suas mãos, Senhor, e Ele agirá por nós. Então, minhas irmãs, a dependência nossa de Deus, em primeiro lugar, devemos ser dependentes e deixar Deus trabalhar por nós. Não nós dizermos, vamos largar nas mãos de Deus e de repente nós estamos querendo fazer o que Deus faria. Não. O que é para nós fazer, nós faremos. Mas o que é para Deus fazer, é Deus que vai fazer, não depende de nós. Então, minhas irmãs, que essa palavra fique no coração de vocês. Não importa, minhas irmãs, o qual grande dificuldade dentro do seu lar. Nesse momento, eu peço ao meu Deus, que o meu Deus entre no lar de cada uma de vocês, que Ele faça a visita nos corações de vocês e dos seus familiares, que Ele venha quebrantar os corações que necessitam ser quebrantado.
Nesse momento, minhas irmãs, vamos fazer uma breve oração. Vou pedir a Deus que o Espírito Santo entre no coração de cada uma de vocês, conforme no meu, porque somos dependentes de Jesus, somos dependentes de Deus. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, não nos deixe dar nenhum só passo sem a sua presença. Vamos ser obedientes, que tudo irá bem. Tudo irá bem sim, minhas irmãs. Sabemos que vem provas, vem aflições sim, porque Jesus disse que nós passaríamos por isso, por provas, por aflições, e passamos quando entregamos nas mãos, nos pés de Jesus, as nossas provas, as nossas aflições não são tiradas, mas passamos por elas mais levemente, passamos por elas, minhas irmãs, com a ajuda de Jesus. Eu creio, minhas irmãs, que Jesus está conosco e Ele ama cada uma de vocês que está nesse grupo, os nossos familiares, nossos esposos, nossos filhos. Pois é, minhas irmãs, então nesse momento vou orar, já agradeço aqui minha oportunidade que tive dessa breve palavra com vocês, aprendendo a cada dia, com a ajuda de cada uma de vocês nesse grupo. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus maravilhoso, Pai, nesse momento eu quero apresentar a vida de cada mulher de seu grupo, resgate de mulheres improváveis, Senhor, porque, papai, cada uma de nós já passou por improbabilidade, papai. Tem muitas que estão passando, mas fortificadas em Jesus irão sair desse mundo, irão ser instrumentos do Senhor em suas mãos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma de nós, o Senhor sabe a necessidade que cada uma de nós temos, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai querido, nesse momento, entre dentro do lar de cada uma delas, dê a elas, Senhor, segundo a sua necessidade, papai querido. Eu apresento em suas mãos e te peço, Senhor, proteção, livramento sobre os seus familiares. Derrame o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vestes. Nos prepara, Senhor, meu Deus, cada dia para os dias maus, Senhor. Nos fortalecendo, nos ajudando, fazendo-nos, Senhor, meu Deus, superar as dificuldades desse mundo. Pai eterno, maravilhoso, nesse momento quero agradecer pela oportunidade de mais um dia que estive na sua presença, Senhor. Sou grata porque sua misericórdia me alcançou. Sou grata pela compaixão que o Senhor teve para comigo. Sou grata a ti, meu Deus, porque até aqui o Senhor tens me ajudado. Obrigado, Espírito Santo, por ser meu ajudador, por ser meu consolador. Obrigado, meu Jesus querido, porque o Senhor é meu mediador. O Senhor é que está sempre nos advogando, é o nosso advogado, quando o acusador chega perante o trono e ali nos acusa, ali o Senhor está nos advogando para o Pai, dizendo, não, Pai, ela é tua serva, o acusador quer acusar, mas não, Senhor, ela é tua serva, a partir de hoje terá transformação no seu coração, terá transformação na sua vida. Obrigado, meu Jesus querido, por tudo. Graças te dou, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Agradeço pela oportunidade de mais um dia que aqui estive diante dessa câmera, fazendo esse breve vídeo. Espero que a palavra de Deus entre no coração de cada uma de vocês e nunca se esqueça, Deus vê, valoriza, cuida dos marginalizados, dos rejeitados, dos esquecidos. Você pode estar numa situação de desespero, abuso, mas Deus está ali contigo. Somente crê, entregar nas mãos do Senhor, que tudo irá bem. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.